basicamente, o que é que qual é o objetivo? Pronto, em primeiro lugar, de fazer um rastreio no serviço de urgência da infecção VIH. Tem a ver com, por um lado, as oportunidades perdidas de diagnóstico que nós sabemos que continuam a acontecer, ou seja, haver doentes que circulam pelo sistema de saúde, pelas consultas do hospital, pela urgência, pelos centros de saúde e não são testados quando poderiam ser, ou pela rotina, mesmo como diz a DGS, que toda a gente deve ser testada pelo menos uma vez na vida, e por outro lado, conseguirmos combater aquilo que é um grande flagelo, eu diria, com que nós todos nos separamos, quem trabalha com infecção VIH, não só em Portugal, mas na Europa e no mundo, que é o diagnóstico tardio, quer dizer que as pessoas quando são diagnosticadas muito tarde na evolução da doença. E portanto, nós tínhamos em Cascais uns números realmente em relação a isso muito negativos e sobretudo os doentes que eram diagnosticados no serviço de urgência, eram doentes que recorriam à urgência por estarem doentes e portanto isso já era um sinal eventualmente de doença associada ao VIH e portanto realmente tínhamos uma enorme maioria de doentes diagnosticados no serviço de urgência, portanto com testes VIH pedidos pelos clínicos, pelos médicos que observavam os doentes, mas que eram diagnósticos feitos tardiamente. Nós apresentamos neste póster, é uma comparação dos primeiros 16 meses em que o foco esteve em funcionamento, portanto desde o início que foi em setembro de 2018 até dezembro de 2019, portanto 16 meses. E comparámos o número de testes e o número de diagnósticos feitos no serviço de urgência num período homólogo, vamos lá, num período de 16 meses anterior à implementação do rastreio. E obviamente, como este teste foi oferecido e foi feito em massa, passámos de 1.892 testes que tinham sido feitos no serviço de urgência em 16 meses antes de haver este projeto implementado, para quase 20.000, 19.000, portanto um aumento brutal muito significativo. Mas o resultado mais importante, surpreendente no sentido que nós não sabíamos se de facto isto ia acontecer ou não, foi conseguirmos reduzir drasticamente os diagnósticos tardios, ou seja, naquele período de 16 meses antes de termos o FOX implementado, em que os testes VIH eram solicitados por razões clínicas, basicamente, não é, por alguma coisa, por febre, pelo que fosse, nós tínhamos 91% dos doentes que eram diagnosticados no serviço de urgência eram considerados diagnósticos tardios, ou seja, feitos com CD4 de baseline inferiores a 350. E depois da implementação do FOX, essa taxa de diagnósticos tardios baixou para 42%. O projeto continua, fez agora em setembro 2 anos e, portanto, vamos analisar os dados agora ao fim de 2 anos. Claro que a questão da pandemia também teve impacto, porque como houve menos idas à urgência geral, houve menos episódios de urgência, desceram cerca de 40% dos episódios de urgência naqueles meses de março, abril e maio, e portanto houve menos colheitas de sangue, houve menos rastreios e houve menos diagnósticos. Portanto, no período da pandemia fizemos um diagnóstico de focos só. Mas pronto, vamos fazer a avaliação ao fim de 2 anos e depois pronto, temos muita informação, muitos dados que vão precisar de ser analisados ainda com mais detalhe para ser apresentados eventualmente de outra forma, num artigo mais completo, porque de facto toda esta informação que nós conseguimos escolher dos diagnósticos que estamos a fazer no serviço de urgência são muito importantes e há muitos dados ainda que precisam de ser estudados.